Meus queridos e minhas queridas, meus futuros doutores e futuras doutoras, Rafael Novaes, dando pontapé na semana da OAB, aqui no Trino Concursos, Trino OAB, com a disciplina de ética, o nosso bom e velho IE Ética. Para você que não sabe, o IE na prova de ética vira o IE Ética. Quando o exame de ordem vem com aquela pegadinha, aquela questão casca de banana, você vai virar para ela e vai fazer um IE, e vai fazer um IE Ética e vai conseguir gabaritá-las. Brincadeiras à parte, inicio aqui ao lado de grandes nomes do direito essa semana importantíssima no curso, que é uma semana destinada exatamente a trabalhar temas importantes, temas quentes, que podem, então, te garantir uma ou mais questões na primeira fase do exame de ordem e fazer com que você alcance esse sonho de se tornar advogado, de se tornar advogada. Como já me apresentei, meu nome é Rafael Novaes, eu sou especialista, pós-graduado em Direito Tributário, Direito Público e em Justiça Constitucional, esta última pela Universidade de Pisa, na Itália. Sou mestre em Direito pela Universidade Católica do meu estado, o estado de Pernambuco, onde também sou analista e assessor de magistrado no Tribunal de Justiça. Além de tudo isso, sou autor de livros. Um livro de ética pela editora Juspódio e 5 livros de direito tributário espalhados entre editora Juspódio, editora Saraiva e a editora Método. E com muita honra fui chamado mais uma vez para participar desse momento fantástico ao vivo para todo o Brasil, que é exatamente a nossa revisão, nossas aulinhas online para te ajudar a alcançar esse tão almejado sonho da advocacia. Bom, 3 temas importantíssimos eu separei para vocês, 3 temas que caem com certa frequência no exame de ordem, mas também 3 temas que correspondem a temas atuais. E já começo falando sobre esse ponto de tema atual. Tome muito cuidado, porque esses pontos que eu separei, esses 3 temas, estão todos eles inseridos dentro do Código de Ética e Disciplina da Advocacia. Sim, meus queridos, o Código de Ética e Disciplina, ele veio em 2015 e retratou várias atualizações da atividade da advocacia. E é exatamente por isso é que ele vem caindo com muita força na primeira fase do exame de ordem. E também é importante que você coloque em sua mente, cuidado caramba, para estudar com o Código de Ética atual. Como assim, Rafael? Eu costumo insistir em turmas presenciais ou online para todo o Brasil, de que o aluno deve permanecer chamando de novo Código de Ética e Disciplina. Apesar de ter vindo em 2015, com a resolução número 2, é importante que você continue chamando ele de novo Código de Ética. Mas, Rafael, já tem um tempo, de 2015 para cá, já passou muito tempo. Eu sei, mas eu continuo insistindo para que você não caia na bobagem, não caia no deslize de estudar pelo Código de Ética antigo. Sim, meus queridos, aquele de 1995. Já cansei de encontrar alunos que mandam mensagens, ou mesmo em sala de aula, mostrando que está estudando com o Código de Ética e que os artigos que eu cito não estariam, então, contemplados naquele código. Quando eu olho, eu vejo que está estudando pelo Código antigo. Isso porque também, muitas vezes, quando você vai naqueles pesquisadores da internet, como o Google, e coloca lá Código de Ética, ele vai abrir o Código de Ética antigo. E como é que eu vou saber, Rafael, se estou estudando pelo Código de Ética correto, o atualizado, aquele que realmente vai cair na prova do exame de ordem? Simples. Basta que você entenda que esse novo Código de Ética é a resolução número 2 de 2015 e que você pode facilmente encontrá-lo no site do Conselho Federal da OAB. Sim, coloque lá na internet Conselho Federal OAB. Quando entrar no site do Conselho Federal, vai na abinha Normas e lá você vai encontrar tanto o Estatuto, como o Regulamento, como também o antigo Código de Ética, não usa ele, e o atual, o novo Código de Ética e Disciplina. É esse aí que você deve levar para a sua prova. Sem mais delongas, vamos aqui abordar esses 3 temas importantíssimos nessa nossa aula ao vivo para todo o país. O primeiro deles vai agora na tela. Olha aí, no nosso material, Trino OAB, separei esses pontos. O primeiro deles, honorários e a cláusula cota litis, artigo 50 do novo Código de Ética e Disciplina da OAB. Bom, primeiro, antes de mais nada, é preciso que você entenda que falar em honorários é uma parte que muito nos interessa. Rafael, eu tô doido para passar nesse exame de ordem. Misericórdia. Não é nem é misericórdia. Tô doido para passar, para ganhar meu dinheirinho, ganhar meus honorários. Sim,
É preciso que você lembre que o artigo 22, lá do Estatuto, não é Código de Ética, lá do Estatuto da OAB, a Lei Federal 8.906, lá no Estatuto você vai encontrar 3 modalidades de honorários. Você vai encontrar os honorários contratuais, os convencionais, que é aquele que você celebra com o seu próprio cliente. Você vai encontrar os honorários por arbitramento, que seriam aqueles arbitrados pelo juiz, lembrando que o juiz vai arbitrar quando existir dúvida, ausência desse contrato, mas ele deve arbitrar de acordo com a tabela do respectivo conselho seccional da OAB. Sim, gente, cada estado tem um conselho seccional. Em cada conselho seccional tem a sua tabela, já que nós sabemos que as realidades de cada estado não seriam as mesmas, cada uma tem uma realidade, especialmente na advocacia, bem diferente. Então o juiz ele deve arbitrar de acordo com aquela respectiva tabela, ele não pode ser arbitrário. Ah, Rafael, mas eu já vi indicações de que a tabela é apenas um parâmetro para a sua prova da OAB. O juiz deve utilizar a tabela, assim como você também não pode cobrar abaixo da tabela, tá bom? Cuidado com isso. Mas também existem os honorários sucumbenciais. E o que seriam esses honorários sucumbenciais? São aqueles pagos pela parte vencida, a parte perdedora. Pode ser o autor pagando para o advogado do réu, ou pode ser o réu pagando para o advogado do autor, aquele que perdeu a ação. Lembrando que o fato de você ter feito um contrato com o seu cliente não lhe retira o direito aos honorários sucumbenciais. Lembra disso, você tem direito aos 2 honorários, tanto os contratuais como também os honorários sucumbenciais. Mas eu quero aqui focar com vocês dentro do campo desses honorários contratuais, aqueles que você realizou com o seu próprio cliente, não é o que a outra parte vai lhe pagar com a sentença, mas sim aquele que você fez com o próprio cliente. Você pode, então, dentro desse contrato, estabelecer que você só vai receber ao final da ação. Você pode estabelecer que vai receber um pedaço no começo e um pedaço no final. Você pode estabelecer também se você vai patrocinar toda a ação ou apenas até o 1º grau, até o 2º grau, não há problema quanto a isso, desde que venha a estar previsto no contrato que você celebrou com o seu cliente. Ô Rafael, mas e se por acaso for omisso? Eu não coloquei quando é que eu vou receber. E é ética. E agora? Simples. O estatuto estabelece que você recebe 1/3 no início do serviço, 1/3 até a decisão de primeira instância e o restante ao final. Há uma previsão, portanto, em caso de omissão. Mas o meu foco diretamente com vocês está no Código de Ética em relação à chamada cláusula cota litis. Aliás, essa é uma das minhas grandes apostas para a tua próxima prova do exame de ordem. E o que seria a cláusula cota litis? Seria a possibilidade do advogado participar dos ganhos do cliente. Como é, Rafael? Gostei disso. É isso mesmo, aquilo que o cliente vai receber, você poder abocanhar e pegar um pedaço dele. Isso é possível? Sim. O artigo 50 do Código de Ética e Disciplina autoriza essa possibilidade. Mas existe uma limitação. E acredito, melhor, cravo, que caso esse tema caia em sua prova, vai cair exatamente com essa limitação. E que limitação seria? Você não pode querer, caramba, ganhar mais do que o próprio cliente. Você não poderia, por exemplo, colocar uma cláusula cota litis em que você vai receber 60%, 70% e o cliente apenas 30%, 20%, enfim. Claro que não pode. No máximo, o artigo 50 do Código de Ética autorizaria um empate. Cada um ganhar um pedaço, cada um ganhar metade, não teria problema. Agora é preciso também entender que, caso venha a ser somado com os honorários sucumbenciais, aí você não pode ganhar mais do que o cliente. Rafael, eu ainda estou com um pouco de dificuldade. Bom, para você ter ideia do que eu estou falando, com esse primeiro momento aqui, eu vou estabelecer aqui um parâmetro. Vamos imaginar que uma ação indenizatória girava em torno de R$100 mil. De um lado, o cliente, do outro lado, o advogado. Estabeleceram a cláusula cota litis, metade para cada. Portanto, o cliente ficou com quanto? O cliente ficou com R$50 mil. E o advogado também com R$50 mil. Tem algum problema nisso? Não, não tem problema não. Afinal de contas, empatou. Metade para um, metade para o outro. Então, 50 mil para cada um, não tem problema. A questão é, imagine que além desses honorários,
além dos honorários contratuais, os convencionados, o advogado também tenha ganho honorários sucumbenciais. Aqueles que eu comecei aqui explicando, aqueles que seriam pagos pela outra parte. Vamos supor que o juiz arbitrou em 20%, ou seja, os R$ 100.000 é o valor principal da ação, somou-se a ele 20%. 20%, sim. O advogado ganhou, portanto, os 50 mil do próprio cliente e ganharia mais quanto? Ganharia mais R$ 20.000. O advogado acabou ganhando no total R$ 70.000, ao passo em que o cliente teria ganho apenas R$ 50.000. Isso parece justo? O Código de Ética entende que não. Como é que pode? Se o direito que foi levado ao judiciário, o direito que foi levado ao juiz, não pertence ao advogado, mas sim pertence ao cliente. E no final das contas, o advogado embolsou R$ 70.000 e o cliente apenas 50. Isso não é permitido. O artigo 50, ao mesmo passo em que ele autoriza a cláusula cota litis, ao mesmo passo em que ele autoriza que o cliente possa dividir aquilo que ele vai ganhar com o advogado, ele também proíbe. Ele proíbe que o total de vantagens do advogado, quando somar o sucumbencial, fique maior do que o do cliente. Porque senão seria uma ilógica. Seria o rabo abanando o cachorro, no invés do cachorro abanando o rabo. Então toma cuidado com isso, tá bom? Rafael, como resolver? Simples. Neste caso, sabendo que o advogado vai ganhar R$ 20.000 de honorários sucumbenciais, ele vai ter que abrir mão de um pedaço desse honorário cota litis. No meu exemplo, basta que ele abra mão de R$ 10.000. Ele passa, portanto, a receber R$ 40.000 e o cliente receberia 60. Agora daria certo, quer ver? Cliente recebeu 60, advogado recebeu 40 mais 20. Recebeu quanto? 60 também. Então, cuidado, muita atenção à cláusula cota litis. Por quê? Quando você for ter ganhos, advogado for ter ganhos naquilo que o cliente vai receber, ele não pode querer ganhar mais do que o cliente quando somados aos honorários sucumbenciais. No máximo, o que ele pode é empatar. Então essa é uma primeira dica quente, uma aposta minha para a sua prova, para o seu exame de ordem. E qual seria então o segundo ponto, sem perder tempo? Olha aí, o segundo ponto está exatamente no campo do sigilo, artigo 35 ao artigo 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Que, aliás, esse tema ele também vem caído com muita força. Por quê? Porque ele está previsto no Estatuto e está previsto também no Código de Ética. Falar em sigilo, é importante que você, advogada, futura advogada e advogada, entenda. Boca calada, não entra mosca. Fica calado, caramba. Não vá por aí dando a língua nos dentes e falando as informações que você obteve através do exercício da atividade da advocacia. Você não pode, você deve guardar o sigilo profissional, ainda que o cliente não lhe tenha pedido. Como assim? Meus queridos, o Código de Ética, ele afirma que o sigilo é de ordem pública, não dependendo de o cliente ter lhe pedido para ficar em silêncio. Então, mesmo que o cliente não tenha lhe dado esse alerta, doutor, doutora, por favor, eu estou lhe falando tudo isso, mas eu peço que você não diga para ninguém. Mesmo que o cliente não tenha pedido isso, você não deve revelar esses fatos. Porque o sigilo, como eu já disse, é de ordem pública. Então, mesmo que o cliente não lhe peça para falar, você não deve falar. Ô, Rafael, e se acontecer o inverso? Como assim? O cliente me autorizou a falar, eu posso falar? Também não. Não, pasmem. O sigilo, ele ainda que o cliente autorize, você não deve revelar essas informações. É até importante porque na noção comum, todos podem ter pensado que se o cliente autoriza, eu poderia falar desse assunto, eu poderia abordar esse tema na minha atividade. E isso já caiu em prova da FGV na primeira fase do exame de ordem, quando falava então que um advogado recebeu um cliente, atuou para ele e no final, quando a causa já estava concluída, esse advogado queria abordar aquele tema em uma dissertação de mestrado. Sim, o advogado estava fazendo mestrado e queria utilizar exatamente aquela tese, aquele tema, aquelas informações do processo que ele atuou em sua dissertação de mestrado. Para se precaver, era o que a questão dizia, ele pediu autorização para o cliente. E o cliente disse, tudo bem, vai na fé, eu autorizo. E o gabarito dizia que ele praticou infração ética. Porque ainda que o cliente autorize, ele não poderia revelar esses fatos. Lembrando ainda, gente, que esse sigilo, ele também deve ser aplicado quando o advogado estiver atuando como conciliador, como mediador, como árbitro.
também já foi objeto de questão no exame da OAB. Então, o sigilo ele deve permanecer na atividade da advocacia. O que até também, de certo modo, um direito do advogado, de ter sua conversa reservada com o seu cliente, suas correspondências, suas ligações, todas essas reservadas sobre o manto do sigilo. Mas, Rafael, não existe nenhuma hipótese que o advogado poderia falar, revelar os fatos que ele obteve através do exercício da advocacia? Existe. Existe? Sim, existe. O artigo 37 do Código de Ética, ele acaba determinando que por motivos plenamente justificáveis, e ali ele acaba demonstrando quais motivos seriam esses. E ele diz, quando se tratar de situações relacionadas à defesa da vida, defesa da honra ou defesa própria. Imagina então que um advogado está sendo acusado de realizar o tráfico de entorpecentes, quando na verdade quem o fez foi o seu cliente. Ele vai ficar calado e responder por um crime que ele não cometeu? Óbvio que não. Então, para a defesa própria, ele poderia revelar aquela situação. Ou então, defesa da sua honra. Alguém está acusando o advogado de ter ficado com o dinheiro da parte, ou de ter enrolado o seu cliente, ou de ter agido com má fé, feito corpo mole, ou qualquer coisa do tipo. Então, para defender sua honra, neste caso, até uma honra profissional, ele poderia, sim, dar com a língua nos dentes e revelar essa situação. Então, para a defesa própria, para a defesa da honra. E para a defesa da vida, também, da vida própria ou alheia. Digo isso porque já foi objeto de prova na primeira fase, de prova por parte da FGV. Um advogado que recebeu a informação do seu próprio cliente de que ele iria matar sua ex-esposa. Interessante aqui, nos gabaritos ele apresentava alternativas do tipo: o advogado não deve revelar, porque o sigilo é absoluto até em situações como essa. Falso. Ou então, a outra questão dizia lá que o advogado somente poderia revelar caso fosse intimado como testemunha depois que o homicídio fosse praticado. Misericórdia! Ou seja, a mulher morreu. Aí agora podia falar: não, foi ele. Ele disse que ia matar ela, coitada, morreu mesmo. Pelo amor de Deus, é até macabro isso, né, gente? Claro que ele poderia revelar isso antes. E a outra alternativa absurda, lembrando que na prova da OAB são 4 alternativas, a terceira alternativa também absurda, dizia que ele não poderia revelar e que ele seria obrigado a impedir que o homicídio acontecesse, se atirar na frente da bala. Não, se atirasse na frente, tentando evitar que aquela morte acontecesse. Absurdo. O gabarito correto afirmava que, neste caso, seria uma exceção ao sigilo profissional, tendo em vista que a vida da mulher, daquele cliente, estaria em risco. Então ele deveria revelar aquelas informações, levando para as autoridades competentes. Olha, ele disse que vai matar a ex-esposa. Ele falou, me revelou para mim, apesar de ser uma situação sigilosa, profissionalmente, eu tenho que revelar isso para evitar que um mal maior aconteça. Então tome cuidado, muito cuidado. Aliás, quando eu mencionei aquela questão da dissertação do mestrado, eu me lembro que na questão ele falava de 2 situações. Ele falava de 2 advogados. Um que atuou para um cliente, o cliente venceu e ele queria usar aquela tese na dissertação do mestrado e que o cliente havia autorizado. E o outro que o cliente não autorizou, mas que a sua honra estava sendo posta em jogo. Então, observe, o primeiro, mesmo que o cliente tenha autorizado, ele não deveria revelar. O segundo, o cliente, então, não autorizou revelar, mas a honra dele estava sendo posta em jogo, ele poderia, sim, revelar aquelas informações. Então, tome cuidado, muito cuidado com essa matéria que envolve o sigilo profissional. Falei, então, de 2 temas. Disse que esse nosso ao vivo, essa nossa live, vai abordar 3 temas importantes do ética, do nosso IE Ética. Primeiro ponto, honorários com a cláusula cota litis do artigo 50 do Código de Ética. Segundo ponto, do sigilo profissional do artigo 35 ao 38. Só mais uma coisa do sigilo que eu quase me esqueço, ainda bem que não esqueci. Caso você venha exercer algum cargo perante a OAB, tesoureiro, conselheiro, presidente, vice-presidente, tome cuidado, porque até as informações que você obteve através de cargos na OAB, você deve manter sobre sigilo. Você não pode sair por aí revelando coisas que envolvam a sua atividade profissional e nem mesmo quando do exercício de cargos, exercício de funções perante a OAB. Fechado? Vamos então agora para o terceiro ponto, que também está no Código de Ética, terceiro e último ponto, que vai agora na tela.
O terceiro e último ponto é aquele que envolve a publicidade profissional. Publicidade profissional. Falou em publicidade profissional, está lá no artigo 39 ao artigo 47 do Código de Ética e Disciplina. Primeiro é importante que você raciocine comigo. Para que fazer uma publicidade profissional? Ora, publicidade todo mundo faz para querer então ser visto, ser lembrado, conseguir clientes. Sim, eu sempre menciono que esse é um dos maiores vetores do ramo da publicidade, os publicitários, deixar aquilo interessante, deixar aquilo visto, lembrado, deixar aquilo atrativo para uma venda, para se captar clientes. Lembro sempre daquelas propagandas bem apelativas, né? Me dá, me dá, me dá, me dá danoninho, danoninho, dá, me dá danoninho. Para quê? Para que seu filho, sua filha, quando você chegue no supermercado, peça logo: papai, mamãe, eu quero danoninho, me dá danoninho. Para que fique na mente da criança. Quando mais jovem, me lembro até de uma propaganda de uma tesourinha do Mickey que dizia: eu tenho, você não tem, hein? Eu tenho, você não tem. Para que as crianças que tinham aquela tesourinha chegassem no colégio perante seus amiguinhos e falassem: eu tenho, você não tem. E aquele que não tivesse chegasse em casa e pedisse para mamãe e para papai para comprar aquela tesourinha, porque ele seria o único, a única que não teria. Coisas que talvez nos dias de hoje fossem até inadmissíveis. O Ministério Público atuaria para tirar essa propaganda do ar. Mas outros tipos nós encontramos. Cerveja, colocam logo uma música de pagode no fundo, uma praia bacana, todo mundo rindo, se divertindo. Propaganda de cigarros, propaganda, como ainda existe, especialmente em Fórmula 1, né, que nós encontramos, propaganda de veículos, quando colocam lá a oitava maravilha do mundo, aquela coisa bem apelativa, para que você fique: caramba, esse carro é tecnológico, esse carro tem tudo, esse carro é top, eu quero muito esse carro. Ou outras propagandas, como nós encontramos até em redes sociais, propagandas de lojas, sapatos, relógios, roupas, óculos e tudo mais. Então é fato que quando se realiza a publicidade, a intenção é captar clientes, a intenção é vender. Mas se eu te falar que o Código de Ética e Disciplina de vocês, futuros advogados e advogadas, não autoriza. Não autoriza? Não. Não autoriza, calma aí, não autoriza a publicidade para captar clientela. Autoriza a publicidade, mas não para captar clientela. Rafael, eu não entendi foi nada. Quer dizer então que pode publicidade, mas não para captar clientela? Não. Então para que serve essa publicidade? Para massagear o ego do advogado, para massagear o ego da advogada. Gente, brincadeiras à parte, né? É uma certa incongruência, mas o Código de Ética e Disciplina ele diz isso. Ele diz que a publicidade, ao mesmo ponto em que ela pode ocorrer, pode existir, ela não deve ser utilizada para captar clientela e nem mercantilização da profissão. Não deve, né? Para tentar manter um elemento ético entre os advogados, talvez para evitar que um queira se sobrepor perante o outro, que acabe dando baixaria. Até porque essa publicidade, quando feita, ela deve ser feita com as diretrizes da discrição e sobriedade. Não pode ser nada muito espalhafatoso, nada muito chamativo, e isso até me lembra algumas questões que estão previstas no Código de Ética. Algumas proibições, até dirias, que você encontra no Código de Ética. Deixa eu tentar explanar isso melhor para vocês. Primeiro, não reparem que eu fico o tempo inteiro olhando para cá, é porque eu tenho que dosar o tempo dessa nossa transmissão, da nossa live aqui, para que eu não acabe entrando no horário do próximo, do coleguinha, da coleguinha. Mas vê, presta bem atenção naquilo que eu vou te falar. Algumas coisas que são proibidas pelo Estatuto. Você poderia utilizar de outdoors, espalhar outdoors na cidade? Não, não poderia não. Rafael, mas eu já vi, Rafael. É uma coisa que eu sempre costumo falar para os alunos. Prova da UAB, ela sabe, quem vai realizar sua prova sabe o que acontece no mundo. Os advogados que realizam as questões que vocês vão ter que responder, eles vivem no mesmo mundo que nós vivemos. Então eles sabem que muitas publicidades profissionais são feitas de maneiras erradas. E eles vão exatamente pegar esses casos que a gente vê na rua, que nós então pensamos que estariam corretos, e vão querer colocar no exame de ordem. Para que assim você pense: eu já vi isso, então isso pode. Não pode, gente. Outdoor na cidade não pode. Também não pode, sabe o quê? Também não pode fazer inscrição em muros, né? Como eu já vi.
Vários muros, especialmente nas proximidades dos fóruns. Aí pinta o muro inteiro, advogado. Já vi um que até está no nosso curso regular aqui, que é advogado 24 horas. Não tá fácil para ninguém, né? A pessoa nem dorme para conseguir o dinheirinho na advocacia. Pois é, gente, mas não pode muro. Rafael, e painel luminoso? Também não pode. Não pode, a não ser que... E aí, ética? Gente, cuidado. A não ser que esse painel luminoso ele venha estar com discrição e sobriedade apenas para identificar a fachada do escritório. Você não pode, por exemplo, colocar um arco-íris de iluminações, né? E tome flash de luz, tchá, 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 e pisca sincronizado para formar o nome do escritório, né? Uma coisa bem diferentona, um globo de luz e um touch, 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 touch. Não pode, isso aí não pode, tá? Mas você pode colocar um rosa escuro, um verde musgo, um azul turquesa, enfim, desde que com discrição e sobriedade um painel luminoso apenas para identificar a fachada do escritório. Isso ainda seria sim permitido. E propagandas em rádio, em televisão ou no cinema? No cinema, sim, imaginemos, tá você com o Love, com o Tudão, com o Mozão, com o gato, com a gata, assistindo um filminho. O filminho de super-herói, e tome pipoquinha, e o suco, e o refrigerante. Daqui a pouco acabou o filme do super-herói. Você vai embora? Não. Você fica esperando a cena pós-créditos. Subiu os créditos, daqui a pouco você imaginando que havia uma cena pós-crédito, aparece um advogado. Você estava pensando, queria parecer um super-herói. Doutor Fulano, o super-herói da sua causa, está com problemas na justiça? Me contrate. Não daria certo, né, gente? Misericórdia. Pois é. Então, exatamente por isso, não pode ir no cinema. E na televisão? Também não pode. Pode não? Não. Senão o Silvio Santos ia se dar muito bem. Como assim? Imagina então, aquelas novelinhas do SBT, aquelas novelas mexicanas. A Que Não Podia Amar, Abismo da Paixão, O Que a Vida Me Roubou, né? A Dona, dentre outras. Imagina, no intervalo da novelinha ia aparecer um advogado ou uma advogada de família. Advogada de família. Você está sofrendo que nem Emanuele da novela? Não sofra mais, eu sou advogada de família, eu consigo o divórcio, consigo a pensão alimentícia do seu filho, ligue agora. Não daria muito certo, também não, né? Então não pode, propaganda no cinema, nem propaganda na televisão. E no rádio? Rafael, eu já vi, no rádio pode, também não pode não. Pode não? Não pode não. Rafael, mas eu já vi, eu também já vi, muitas vezes até escondido, né? Colocam que seria uma assessoria, né? Quando na verdade não é. Seu carro está em busca e apreensão? Cansado de pagar juros extorsivos? Ligue para Não Sei Que Lá Assessoria. Não Sei Que Lá Assessoria é uma empresa que há mais de 10 anos consegue renegociar as suas dívidas e diminuir os juros. Não entregue seu carro. Faça igual a dona Maria. Eu devia 10 mil reais. Paguei 2 mil e quitei a dívida. Ligue agora mesmo. Telefone. Aí coloca lá o telefone. Muitas vezes é o escritório de advocacia que vai entrar com ação revisional. A OAB até tem uma conduta enérgica, né, para tentar combater isso. Mas parece mais a hidra da mitologia grega. Quando se corta uma cabeça, nascem 3 no lugar. Não pode propaganda na rádio. Rafael, mas eu já vi advogado na televisão, já vi advogado na rádio. Sim, gente, eles podem prestar uma entrevista, esclarecimentos, mas não pode ser com a habitualidade. É uma vez ou outra que está ali aparecendo. Olha, eu não estou dizendo que o advogado não possa ir mais de uma vez. Ele pode ir sim, mas não pode ser personalizado nele. Não pode ele ter um programa de rádio para tirar sempre debates jurídicos, ou um programa de televisão para tirar sempre esses debates jurídicos. Antes que comentem aí, temos até um caso aí de um jurista lá na Record, né, na televisão, que ele acaba indo toda semana. Mas me parece que não é advogado, tá? Então por isso não há o que se questionar aqui. Mas caso advogado fosse, não poderia. Exatamente pela ideia da pessoalização. Senão qualquer pessoa que tivesse um problema já saberia para quem ligar. Rafael, mas mesmo assim, aqui na minha cidade tem uma emissora de rádio que é sempre o mesmo advogado naquele programa. O programa pode existir? Pode. O que não poderia ter aquele advogado sempre. Deveria ter uma alternância. Essa semana sou eu, na próxima semana é você, na outra é você, depois sou eu de novo, depois você, você de novo, depois eu de novo. Aí sim. Rafael, mas e o que fazer? Bom, para a sua prova, você leva que não pode ter essa pessoalização.
Tem que ter essa diferença. Pode propaganda no elevador do seu prédio? Não. E do empresarial? Também não pode, não. Rafael, eu posso adesivar meu carro? Não pode. Não pode adesivar seu carro, não. Rafael, eu posso colocar propaganda de que eu sou corretor e advogado ao mesmo tempo? Não pode, não. Corretor, contador e advogado também não pode, não. Como eu já vi também né? Que o sujeito adesivou no carro, o que não podia, e fez vinculação a outra profissão, né? Fulano de tal, advogado e dançarino. Não tá fácil pra ninguém. De segunda a sexta ele é advogado. Sexta-noite, sextou, ele é dançarino. Meu amigo, não tá fácil pra ninguém, né? Então ele faz o extra dele no final de semana, dançando. E aí né? Guga, 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 hey. Enfim, mas não pode nem adesivar e também não pode vincular as atividades. Puxando esse assunto, eu já entro no tema de cartões, que eu sei que muitos de vocês estão pensando, e o cartão. Olha, cuidado também com isso, tá? Por quê? Eu posso colocar no cartão que eu sou advogado e engenheiro, advogado e médico, advogado e contador, advogado e corretor? Não. Rafael, se eu colocar de um lado advogado e do outro contador, também não pode, né, gente? Apesar da ideia ser muito boa, não pode, você não pode fazer vinculação dessas duas atividades. Cuidado, eu não estou dizendo que você não possa ser corretor e advogado. Eu não estou dizendo que você não possa ser médico e advogado. Pode. Agora não pode fazer a publicidade de maneira conjunta. Isso aqui não pode ser feito. Mas sabe uma coisa que pode ser feita, que foi até uma inovação desse Código de Ética? Patrocinar eventos jurídicos. Primeiro Congresso de Direito Digital, sei lá, de São Paulo, de Fortaleza. Aí tá lá a propaganda. Livraria Saraiva, Livraria Cultura, editora não sei o que lá. Seu escritório de advocacia. Pode? Pode. Por quê? Porque está sendo limitado para pessoas interessadas. E ainda assim você está ajudando a promover a cultura, a distribuição, o aumento do ensino jurídico no país. Então isso hoje é sim permitido. Você pode participar de uma coluna de um jornal? Pode. Mas o que você não pode é então fazer algumas coisinhas. Primeiro, indicar seu telefone, seu endereço, apenas referência a e-mail. E não pode instigar os leitores a litigarem, a brigarem. Rafael, não entendi. Imagina que você vai falar sobre um assunto de IPTU. Pronto, direito tributário. Aí tá lá, você explicando como é que funciona o IPTU, que o fato gerador é ser proprietário de um imóvel em área rural, é explicar a base de cálculo, que é o valor do imóvel, contribuinte é o dono do imóvel, e depois você começa a sentar o pau, sentar a lenha. Portanto, se a população descobrisse que no município tal o aumento foi abusivo, procuraria meu escritório, porque lá no meu escritório nós já entramos com outras ações e vencemos, não perca seu dinheiro, me contrate, ligue agora, ligue já. Isso não pode. Pode não? Isso não pode. Rafael, e lá no cartão? Eu fiquei curioso agora. O que é que eu posso colocar no cartão? Eu posso colocar que eu sou especialista, que eu sou pós-graduado, que eu sou mestre? Pode. Posso colocar que minha área de atuação é direito médico, que minha área de atuação é direito empresarial, direito tributário? Pode. Trabalhista? Pode. Rafael, eu posso colocar que já fui ministro, já fui prefeito, governador? Não pode. Posso colocar que eu sou professor universitário? Pode. Pode colocar sim. Professor universitário? Pode. Rafael, eu posso colocar telefone, endereço, QR Code? Pode. Os idiomas que eu atendo? Pode. Atendemos em português? Pelo amor de Deus, né, gente? Vai colocar se você atender em outro idioma também. O horário de funcionamento, tudo isso pode ser colocado sim. Rafael, posso colocar fotografia? Pode. Pode? Pode. Do escritório. Olha aí a pegadinha. Olha e aí ética. Pode colocar fotografia do escritório, gente. O que não pode colocar é fotografia pessoal ou de terceiros. Imagine. Eu sempre brinco com isso, né? Com a querida mulherada desse país, né? Meninas, todas vocês são lindas demais. Um beijo logo pra mulherada desse país, mulher brasileira que não tem igual, mulher forte, mulher guerreira, mulher mãe, a avó, a tia, a sobrinha, a amiga, a esposa, todas vocês são demais. E com toda a beleza também, não é? A mais magrinha, a mais fofinha, a mais alta, a mais baixinha, a ruiva, a morena, todas são lindas, sem qualquer distinção, enfim. Mas imagine então, a macharada concorrer com vocês com uma fotografia dessa, né? Imagina uma foto do cartão minha. Dr. Rafael Novaes.
E imagina a fotografia dessa mulherada linda. Ninguém ia querer, Rafael Novaes, feio que dói, vaza. Brincadeira essa parte, claro que o motivo não é esse. Professor, isso está sendo misógino, sexista. Não, gente, é só uma brincadeira, para que você possa lembrar na hora da prova. Quem acompanha meu trabalho, inclusive em redes sociais, no meu Instagram, o @professor Novaes, sabe que eu acredito muito na educação com amor e com humor. Eu acho que nós temos que levar isso para a nossa vida, para ter uma vida mais leve. Mas é para que você possa lembrar. Eu, por exemplo, não poderia colocar, né, nem a foto daquele gato, o Cauã Raymond, né, aquele gostoso do Janequine. Não daria para colocar, né, nem foto pessoal e nem foto de terceiros eu poderia colocar nesses cartões, tá? Para evitar também, gente, agora sem brincadeira, para evitar pessoalização. O que você pode colocar, como já caiu em prova e foi uma pegadinha e teve aluno bom que acabou escorregando, foi exatamente a ideia da fotografia do escritório. Esta pode colocar, sim, nos cartões de visita, tá bom? Muita atenção a isso. Rafael, eu posso, pra gente fechar aqui, eu posso pegar e imprimir 5.000 cartões, contratar uma equipezinha para ficar na frente do fórum, só, olha o cartão, olha o cartão, olha o cartão, olha o cartão, não pode. Isso é forma assemelhada a panfletar, e panfletagem é proibida. Panfletagem não pode ser realizada. Na advocacia, não, isso aí seria uma clara mercantilização e captação de clientela. E propaganda na internet? É o nosso último ponto. E propaganda na internet? Pode ou não pode? Como assim? Vou colocar no OLX, no Mercado Livre. Isso não pode, claro que não. Mercantilização pura, captação de clientela. E nas redes sociais? Sim, Instagram, Facebook. Eu posso ter uma página do escritório? Pode. Posso? Pode. O que nós ainda estamos carentes de regulamentação nacional é quanto a patrocínio dessas páginas. Porque alguns conselhos, a exemplo do meu conselho aqui em Pernambuco, o ABPE, proíbe que se coloque dinheiro para patrocinar, para que mais usuários da rede social vejam aquelas postagens. Isso, alguns conselhos proíbem, outros ainda não se manifestaram. Mas se você parar para pensar que patrocinar seria uma forma de querer mercantilizar e captar clientela, você chega à conclusão de que não pode. Como também, você não poderia, e isso já aconteceu, ir para frente de um presídio, gente, isso já aconteceu e eu já vi, tá? Ir para frente do presídio e tirar uma foto. O crime não compensa, mas se a casa cair, me ligue. Isso não pode. Ou mesmo você colocar um post, sei lá, com a caricatura de um empregado ou empregada doméstica e colocar, saiba seus direitos dos empregados domésticos. Aí começa a colocar, direito a isso, direito aquilo, tudo bem, até aí ok. Aí no final coloca, teve direitos desrespeitados? Me ligue que a gente ganha. Já, bota pra dentro que já ganhou. Isso não pode. Então você pode, com discrição e sobriedade, para fins meramente informativos, ter essa rede social com discrição, com sobriedade, sem apelo de mercantilização ou de captação de clientela. Ufa, meus queridos, já vou aqui me despedindo de vocês, já estamos na reta final, já tem mais gente chegando por aí e eu não quero passar por cima, meu tempo foi respeitado sim, estou aqui monitorando, não quero passar por cima dos demais colegas. Eu só tenho mais uma coisa para mostrar para vocês, tá aí, aos estudos, o pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude e o realista ajusta as velas. William George Ward disse isso. Tá aí minhas redes sociais, né, especialmente meu Instagram, o @professor Novaes. Lembra que meu Novaes é Novaes com I, não é Novaes com E, @professor Novaes, para que assim você possa ter mais dicas, né? Dicas de tributário, de ética, humor, motivacional e também terá suas dúvidas, além de sorteios dos meus livros e de cursos. Ajuste a vida ajuste as velas da sua vida. Não fique otimista achando que tudo vai dar certo. Não fique pessimista achando que tudo vai dar errado. O ideal é ser realista, o ideal é perceber aquilo que você pode melhorar, o que você pode sim complementar, para que assim você consiga alcançar a sua vitória, essa tão sonhada aprovação no exame de ordem. Um beijo na mulherada, um abraço na macharada, até a próxima, e aí, ética!